Hoje nós vamos receber aqui, para falar com a gente, na primeira parte da noite, o Lucas e a Fabiane, que são... O Lucas é designer formado no curso de bacharelado aqui, ano passado, e a Fabiane vai apresentar o seu TCC daqui a algumas semanas. Eles vão apresentar uma experiência, uma proposta de metodologia de projeto que eles vêm desenvolvendo. Dentro de vocês aqui. Vamos começar então ouvindo o Lucas e a Fabiane. Boa noite. A nossa palestra é Identidade Visual, a Teoria na Prática. A gente vai contar um pouco da nossa experiência de trazer o conhecimento da faculdade para a vida profissional e mostrar um pouco da nossa metodologia, o que a gente tem feito agregado aos conhecimentos da UBRA. Então, boa noite. Meu nome é Fabiane. Então, eu me formo no final desse ano, né, se tudo der certo. Introduzindo então um pouco da minha experiência profissional, né? Eu comecei a trabalhar na área já em 2008, né, na área de design gráfico, logo que eu já tinha começado aqui na UBRA, né? Então eu tive uma oportunidade de aprender, né, já no mercado e tudo que eu aprendi aqui na faculdade, né? Então eu não tinha nenhuma experiência técnica na época, então tudo que eu fui aprendendo aqui eu já fui aplicando, né? Depois eu trabalhei num escritório de design que tinha com foco em embalagens. Depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio de direção de arte, então, numa empresa com foco em marketing. Atualmente, então, eu trabalho na Wall Design com o Lucas, que eu conheci aqui na UBRA, né, durante o curso. Então, eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar na área. No mesmo ano que eu entrei na faculdade, então também entrei bem sem conhecimento, aprendi muita coisa direto com experiências profissionais, agregando o conhecimento da faculdade. Na primeira empresa que eu trabalhei, aprendi muito sobre impressão e processos de impressão em papel, especificamente. Depois eu passei por trabalhar numa empresa que trabalhava com impressão digital, onde eu aprendia bastante questão de impressão em lona, em tecido, e também a criação de fachadas e a produção desses materiais, uma empresa de metalúrgica, marcenaria e tudo junto. De lá eu vim para uma agência de publicidade em Porto Alegre, onde eu conheci um ritmo diferente de trabalho, mas que não tinha muitos processos de design, tinha um processo muito engessado de trabalho e que a gente acabava tendo que fazer tudo muito correndo. Depois de lá, eu trabalhei numa empresa que vendia um programa que fazia envio de e-mails marketing e tinha um setor de criação, onde a gente criava um e-mail marketing que era vendido, uma venda casada com um produto. Depois a gente passava para HTML, botava no programa e fazia o disparo. De lá fui trabalhar numa agência que trabalhava basicamente com Ambev, com marcas de cervejas, onde a gente fazia a ativação da marca em bares e casas noturnas. E depois, saindo de lá, foi quando a gente começou a montar a Wall Design. Então, a Wall a gente montou em 2012, com a ideia de poder aplicar a nossa própria metodologia e poder aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu aqui na UBRA e poder criar além, sabe? E fazer a criação, passar pelo nosso filtro antes de passar para o cliente. Até a gente começou meio cedo, né? Na época o Lucas também não estava formado, mas a gente sentiu que aquele era o momento, né, de poder aplicar tudo que a gente já sabia e já tinha de experiência em empresas anteriores. E uma questão que a gente trouxe muito com a Wall era defender o valor dos nossos serviços perante o cliente, né? Porque o cliente muitas vezes acha que a gente aperta um botão e sai o trabalho pronto, então a gente não... Eles acreditam que o nosso valor é muito grande para um simples programa que vai fazer tudo por ele. Então, nesses 2 anos e meio, né, depois de bastante coisa que a gente viu e aprendeu, esse ano a gente iniciou o projeto Wall Fazendo Design. A gente começou a filmar todo o nosso processo de criação, principalmente de identidade visual, né, que a gente fez até agora. Então a gente iniciou com um projeto piloto que o Lucas fez, de uma identidade dele, para a gente ver qual o retorno que a gente ia ter disso aí, né, se ia ser interessante, se as pessoas iam gostar ou não. E a gente teve um retorno positivo, né, então a gente deu seguimento a isso aí. A gente teve retorno de pessoas que futuramente se tornaram clientes.
A gente teve retorno de outros profissionais da área, inclusive do Canadá, que entraram em contato com a gente, acharam interessante o nosso trabalho feito, e também retorno de vários designers que estão iniciando na área e estavam procurando algum rumo ou algo para seguir. Foi um retorno bem bacana que a gente teve. E se tornou um portfólio interativo, assim, né? A gente não chega no cliente com uma identidade já pronta, ele vê o vídeo e ele vê todo o processo que a gente passou até chegar naquele resultado final. Então, outro trabalho que a gente faz na hora da reunião com o cliente é vender para ele que a marca dele, a criação da identidade visual vai valorizar a marca dele, ele vai agregar valor. Claro que não só a identidade visual, né, mas é que muitas vezes o cliente tem um produto muito bom, com uma aparência muito ruim. Então, a gente mostra para ele que além de todo esse processo que tem por trás, tem todo o retorno que ele vai ter depois. Porque, afinal de contas, os clientes se apaixonam pelas marcas. Então, se a gente tem um trabalho bem feito, um gerenciamento bem feito de marca, ele vai ter mais clientes, tendo mais clientes, ele vai ter um volume maior de trabalho e, consequentemente, nós, designers, vamos ter mais oportunidades de trabalho com esse cliente e também com outros. Aqui tem uma questão interessante, então, também, que não adianta a gente ter a criatividade ou saber desenhar coisa assim e não ter a parte técnica, né? Então, saber aliar essas duas coisas para criar um projeto com um resultado muito bom, né? Ou então saber a parte mais técnica, mas não conseguir desenhar ou não conseguir passar para o papel isso. Então, as duas coisas são bem importantes trabalhando juntos. Isso é legal, assim, até que tem eu e a Fábio trabalhando junto, cada um tem os seus dons dentro de cada etapa específica e a gente se completa também dessa forma. Então, na nossa experiência, nesses 2 anos que a gente tem trabalhado, quantos clientes nos procuraram para criar uma nova identidade visual? Basicamente, quando é um novo produto que está surgindo, ou quando é uma nova empresa que está surgindo, e alguns casos de redesign de identidade visual. A gente tem um exemplo recente, que a gente teve um cliente nosso que nos contratou para fazer a identidade visual de um produto novo dele, e a gente fez essa identidade visual, fez um trabalho bem legal em parceria com ele, e agora há pouco tempo ele teve uma baixa nas vendas dele. Só que ele veio falar com a gente porque disse que o único produto dele que não teve baixa nas vendas foi o produto que a gente fez o trabalho de identidade visual. E não só identidade visual, né? A gente fez todos os materiais gráficos, site, e até então era ele que fazia esses materiais dele. Então ele nos chamou para fazer o redesign da identidade da empresa que agrupa todos esses produtos, para ter um maior retorno e começar a ter um maior movimento em cima disso. Até a gente costuma focar assim, em empresas que estão começando na área, né? Então a gente vai desde o início de criação da marca da empresa, né? E também trabalhamos assim, com poucas empresas justamente para se dedicar o maior tempo a essa empresa, porque a gente sempre faz o trabalho como se fosse o último, né? Então a gente sempre se dedica ao máximo para cada trabalho para que tenha um bom resultado final. Então a gente vai mostrar agora um pouco do nosso processo, né, o que a gente vem fazendo. A gente vai passar por algumas etapas que são os diferenciais, mas tem todas as etapas que a gente já aprende aqui no curso, né, e de várias outras metodologias. Então a primeira parte, como em qualquer projeto, é o briefing, e como está dito aqui no telão, responder pergunta é fácil, difícil é saber fazer a pergunta certa. E a gente se vê num mundo onde hoje em dia tudo é muita correria e não é diferente para o teu cliente. Então, saber previamente as perguntas certas para fazer, ser bem objetivo, para ocupar o menor tempo possível do cliente e tirar o maior proveito disso tudo. E a questão também da gente se relacionar diretamente com o cliente em reuniões, né? Porque, por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas que quem ia nas reuniões era o pessoal do atendimento, às vezes o designer, às vezes não, mas o cliente passava informação e quando chegava na área de criação, às vezes alguma informação acabava se perdendo e às vezes algum detalhe, né, no processo de criação é bem importante. Então, como a gente já está falando com o cliente, a gente já tem essa experiência e vai saber exatamente o que ele quer, assim, sem deixar passar alguma informação ali no meio. E no momento do briefing, tu já começa a construir o projeto, já vai falar em algumas informações técnicas com o cliente, então já o nascimento do projeto já se dá no briefing. Às vezes o cliente já vem com uma ideia e a gente já não é bem por aí, né? Então, na própria reunião a gente argumenta e tal, toda a questão mais técnica também, né, que a gente sabe. Então depois a gente parte para o levantamento de dados. O levantamento de dados é uma etapa assim, fundamental para o projeto, porque qualquer diretriz, qualquer caminho que tu tem que tomar vai estar ali no teu levantamento de dados depois. Até porque não se começa a construir uma casa pelo telhado, né? Então tu tem uma base, até algo a recorrer depois quando for necessário, quando surgir alguma dúvida ao longo do projeto todo. E daí depois a gente se vê naquele momento que a gente tem
muita informação na mão e a gente não sabe o que fazer com aquilo. A gente tem vontade de pegar e jogar tudo pro ar e sair correndo. Mas calma, tem análise de dados. A gente tentou fazer uma maneira de organizar essas informações para que não fique confuso e a gente consiga chegar num conceito de uma forma, digamos, mais rápida, assim, né? Porque a gente não tem muito tempo, às vezes, para desenvolver o projeto, né? Que nem aqui, a gente tem um semestre, né, para fazer. Então, de alguma forma, a gente tentou sintetizar isso para chegar no melhor resultado, né, de uma forma mais rápida. Então, a gente tenta trabalhar rápido, sem perder etapas e sem perder qualidade. Aliás, a gente vem trabalhando a metodologia para cada vez trabalhar com mais qualidade no melhor tempo possível. Não no menor, mas no melhor tempo possível. A nossa metodologia ela não é fixa, né? Acho que cada projeto tem seus itens diferentes, então a gente sempre tenta adaptar para que fique da melhor forma. Acho que não é uma receita de bolo, né? A gente vai fazendo e vendo o que fica melhor. E na análise de dados, então, a gente começa a tirar conclusões para ver os caminhos que a gente vai seguir na identidade visual. É como tu chegar à conclusão de que todos os concorrentes, ou a maioria deles, usa azul, e daí parar para analisar por que ele usa azul. Aquele azul talvez identifique algo que, se tu trocar para um vermelho, vai perder todo o sentido da identidade visual, então tem que seguir no azul, ou se não, ele só segue o azul por comodismo e se pode trabalhar uma outra cor. Então, o brainstorm. O brainstorm é uma das primeiras etapas mais divertidas que a gente tem ao longo do processo. Nós costumamos fazer entre nós dois, sempre que possível, agregar mais pessoas, mas às vezes é artigo raro o tempo dos outros hoje em dia. Então a gente faz o brainstorm e a gente gosta de trabalhar o mind map, que é uma coisa que a gente não teve na faculdade, que a gente acrescentou à metodologia, que é onde a gente pega as palavras do brainstorm e agrupa elas por categorias no mind map e tu começa a ter um mind map, o brainstorm mais visual, então tu começa a entender de outra forma aquelas palavras. E quando a gente tem mais tempo, né, para desenvolver algum projeto, a gente tenta fazer o processo manual, né? Que é uma outra dimensão, assim, né? Não é aquela coisa no computador, escrever palavras, assim. Então a gente vai falando, vai escrevendo, vai botando na parede, assim. Tu vai tendo uma outra visão, né, de um todo. Sim. E depois do mind map feito, a gente começa a construir todo o painel semântico e as referências ao redor dele. Porque no resultado final, a gente vai ter um grande painel com todas as informações que a gente precisa, ao invés de ter uns 3 painéis diferentes que tu acaba olhando eles em momentos separados. Então a gente começa a agrupar as imagens ao redor de acordo com as categorias que a gente separou e depois também as referências e os próprios concorrentes a gente começa a analisar o conceito deles para agrupar dentro dessas categorias. Não, é interessante assim, porque quando a gente faz no computador e a gente vai no Google buscar imagens, a gente sempre acaba pegando aquela que a gente acha mais bonitinha para colocar ali no painel. E o processo manual não, tu pega uma revista, tu vai folheando e tu vai vendo o que se encaixa naquilo que tu quer ou não, né? Mas isso vai gerando novas ideias pro projeto, a gente não fica tão focado numa coisa só. É que a pesquisa no computador tu acaba pesquisando óbvio, porque é tu que está pesquisando exatamente o que tu quer. Então, definido ali a partir do brainstorm, do mind map, tudo, nós definimos o conceito de acordo com todo o levantamento de dados e é chegada a hora de desenhar, então. Essa é uma outra questão que nos levou também a querer montar a empresa, que todos os lugares que a gente trabalhou, se não todos, a maioria, eram raros os projetos que a gente tinha essa permissão de trabalhar o desenho manual, que tu explora bem mais o desenho, as tuas ideias, os conceitos, e enquanto na maioria das empresas tu tinha que trabalhar em um dia, criar várias coisas e criar direto no computador, e tu acaba seguindo sempre o óbvio e não conseguindo inovar, né? Trabalhando sempre na mesmice. A gente começa com bastante liberdade, assim, de desenhar tudo que vem na cabeça e aos poucos a gente vai refinando, assim, e adequando isso de acordo com o conceito que a gente já tinha definido, né? Mas a gente inicia bem solto, assim, para não bloquear, né? E essa etapa a gente faz sempre junto, a gente senta e tira o tempo para desenhar, seja uma semana, seja 2 dias, quantos for necessários, porque a gente trabalhando junto, a gente começa a cuidar a ideia do outro, porque a gente parte do mesmo conceito, mas as cabeças trabalham muito diferentes, a gente desenha muitas coisas muito diferentes e analisar o desenho do colega fazendo, a gente começa a ter novas ideias e acaba chegando a um outro nível de ideias. Às vezes sozinho a gente bloqueia, né, quando tá criando alguma coisa sozinho e é difícil até sair dessa coisa, mas junto não. Tipo, eu olho o que ele fez, eu vou trabalhando em cima disso e a gente vai, tipo, trocando ideias no mesmo conceito. E essa etapa de estar junto tem uma questão muito importante, porque às vezes tu te foca tanto num RAF que tu está fazendo, que tu não consegue enxergar conotações que ele possa vir a ter.
e tu tem outra pessoa do lado para olhar, e a gente não se limita só a gente, né? A gente trabalha, a gente envia para vários designers que a gente conheceu aqui na Ubra, vários amigos, às vezes até pessoas que não são designers, só para ver o que a pessoa está entendendo daquele desenho, ver se ele está funcionando. Isso antes de chegar no cliente, porque é uma situação constrangedora tu apresentar o projeto para o cliente e ele te falar algo que tu não está vendo ali. Então, a gente faz os RAFs, escolhemos os melhores RAFs dentro do conceito para fazer a vetorização deles. Essa etapa é muito crucial porque o RAF, o desenho à mão, quando tu passa para o computador, dificilmente ele vai ser a mesma coisa. Muitas vezes ele fica muito melhor, mas principalmente se o desenho é muito orgânico, tu não consegue transmitir aquela mesma sensação que tu está ali no desenho, tu tem que voltar e buscar soluções para isso. A gente costuma trabalhar escolhendo uns 3 RAFs para cada identidade visual para vetorizar e depois analisar a fundo, porque analisar ele, definir um ali na mão, talvez no computador não seja a mesma coisa. Aqui é um ponto em que eu e a Fábio nos completamos. Eu tenho um grau de daltonismo, então eu tenho dificuldade de trabalhar com cores. Eu consigo trabalhar dentro da conceituação das cores, tudo que a gente levantou dentro da pesquisa, mas quem faz essa parte é a Fábio. A cor ela não vem só nessa etapa, né? Ela vem lá do início, a gente já vai vendo o que vai se encaixar, né? Não é tipo, agora eu vou decidir a cor. Não, já tem todo um peso que vem antes, né? Então o Lucas vê mais essa questão do significado da cor, do que ela vai passar, e eu ajusto tons e harmonias, né, para ficar bacana o resultado. Para essa etapa tem uma ferramenta da Adobe, que é online, que a gente gosta muito de usar, que é o Adobe Cooler. Tu pode partir para ele de uma cor definida já e trabalhar dentro dele a harmonização das cores, ele vai criar a paleta de cores para vocês. Ou, que muitas vezes a gente utiliza uma imagem principal para representar todo o conceito de identidade que a gente definiu, e a gente pode usar essa imagem dentro do Adobe Cooler, que ele mesmo vai buscar e formar a paleta de cores lá dentro, de acordo com as escalas que forem definidas. Essa etapa aqui a gente julga ser uma das etapas mais cruciais para o projeto, porque a gente vê muitos colegas que simplesmente pulam uma etapa de testes, não fazem testes de redução, e depois, quando se tem identidade visual entregue para o cliente, porque ele não tem esse olho para saber que a identidade não vai poder ser reduzida ou que não vai funcionar em tais cores, e daí tu vê algumas aplicações de uma identidade boa, mal feitas, ou a identidade sem leitura, e daqui a pouco essa empresa vai estar apoiando um evento que seja, e ela vai estar no rodapé do material do evento. E de que adianta ela estar apoiando se ninguém consegue ler ela, se ninguém sabe que empresa é aquela que está ali representando. Então, às vezes tu define a cor, tu tem um jogo de tons e tu vai deixar isso numa cor e não funciona, né? E sempre tem que ter uma versão chapada, né? E mais cedo ou mais tarde os testes vão ter que ser feitos, porque ao entregar a identidade visual vai se entregar um MIVER, e no MIVER já foram feitos os testes, então não tem por que não fazer antes pelo menos os testes principais, para na hora de entregar para o cliente tu já saber que aquela identidade visual funciona. A gente tem um caso de uma cliente que é uma designer de moda, ela conceituou toda a marca dela e nos entregou o desenho, o símbolo que ela queria que a gente trabalhasse, que era o dente de leão. Só que a aplicação de uma designer de moda com peças de lingerie, que vão ter etiquetas muito pequenas, e ela queria um dente de leão inteiro, com todos os detalhes que ele tinha. A gente começou a tentar trabalhar, viu que não dava, chamou ela para outra reunião para explicar, daí fez o teste de redução, para mostrar para ela, ó, pelo menos na etiqueta que vai em todas as peças, o teu símbolo vai virar uma bola branca, azul, o que seja, mas ninguém vai entender o que significa ela. Então a gente começou a trabalhar com ela, não, se a gente trabalhar a semente de dente de leão, ela tem menos detalhe e ela vai representar a mesma coisa que o dente de leão inteiro, então não tem necessidade. A gente costuma ser bem chatos com nossos clientes, assim, de bater pé e dizer, não, isso não funciona. Claro que tem um limite que tu vai ter que fazer aquilo, né? Mas a gente sempre tenta argumentar, assim, e normalmente os clientes estão aceitando bem, assim, nossos argumentos. Primeiro eles não gostam, depois eles entendem, né? Daí depois, quando a marca já está aprovada, aplicada... Quando a gente mostra que não funciona, eles aceitam. E daí depois que a marca está aplicada, tudo ele vem dizer, não, realmente a outra não ia funcionar. O grid. A gente desenvolvendo a identidade visual, a gente já parte de uma base, de um grid, mas o grid mesmo, que a gente ajusta a identidade visual, vem depois de toda essa etapa, onde a gente vai definir um módulo de acordo com as proporções da identidade visual. Aqui no telão até está passando um exemplo, que no fim dá para notar bem a diferença dela. E o grid é muito importante também, tem muitas pessoas que não fazem, porque ele dá o respiro ali entre a tipografia, entre o símbolo, ele dá uma leitura, ele dá uma continuidade.
Ele evita que tu deixe o símbolo muito longe da tipografia ou muito perto, que as letras ficam muito próximas, muito separadas. Ou o símbolo muito grande e o logotipo muito pequeno, daí quando tu vai aplicar reduzido já mata o teu logotipo, né? Principalmente decodificador, né? Que às vezes acaba ficando muito pequeno e depois não aparece. Daí tu tem que usar a identidade muito grande para conseguir visualizar. Então, uma questão que a gente faz para apresentar, para montar a apresentação para o cliente, é sempre fazer uma aplicação virtual da identidade visual. Porque a identidade visual, no fundo branco, numa tela branca apresentada para o cliente, não é a mesma coisa ainda que o impresso, mas representar um material gráfico para ele, mesmo que virtual, muda completamente. Já teve casos dele ver ela solta e não gostei muito, daí a gente mostra ela aplicada, assim ficou legal, usei a mesma identidade, só que num outro contexto, né? E sempre que possível levar o material impresso, né? Porque o material impresso daí a gente já vai para outro nível de entendimento do cliente sobre aquilo. Não, e se o cliente já contratou algum outro material, folder, enfim, a gente já tenta simular, né, com algum grafismo, alguma coisa, porque a identidade dificilmente vai ser usada sozinha, né? Então já com alguma aplicar formação... no contexto ela, né? Então, a etapa mais crucial que a gente se sente no The Voice, que é a apresentação para o cliente, que tu não sabe a reação que ele vai ter enquanto tu não parar de falar. E tu vai falar, e tu vai falar, e tu vai ficar nervoso. Normalmente a gente fala todo o conceito e espera, o cliente espera até ver o... E não passa, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais nervoso a gente vai ficar para a apresentação para o cliente. E é uma... Tu está mexendo assim, tu está trabalhando uma coisa funcional, mas na hora de apresentar, tu está mexendo com a emoção daquela pessoa que te contratou, que muitas vezes está esperando algo muito definido e que daquela forma não vai funcionar. A gente também tem um caso de um cliente nosso que nos contratou para fazer a identidade visual do aplicativo e o layout do aplicativo, só que a identidade visual do aplicativo, além de ser uma identidade visual, ela deveria ser o ícone do aplicativo, né? Então, ele nos passou assim, exatamente o caminho que ele queria. E a gente começou a fazer a pesquisa, levantamento de dados, e a gente viu que aquele caminho que ele queria não representava o aplicativo e não ia funcionar bem. Então a gente tomou um passo arriscado, que foi começar a caminhar para outro lado, pesquisar, desenvolver aquela identidade toda, que na nossa apresentação para o cliente, a gente leva sempre uma apresentação virtual para ele, onde a gente sucintamente passa um pouco de todo o desenvolvimento para ele acompanhar o raciocínio do desenvolvimento conceitual e visual da identidade visual. Então a gente no fim apresentou para esse cliente, ficamos uns 5 minutos em silêncio, sem reação nenhuma do cliente para a gente, não sabia se era bom ou não. No fim ele falou para a gente que estava surpreso, mas com uma cara de que aquilo não era nada bom. E ficamos mais uns 15 minutos em silêncio até saber, até que por fim ele realmente gostou muito, só que foi o choque que ele tomou de ser algo completamente diferente do que ele queria. Então vai muito do designer também saber quais os clientes que se pode fazer esse caminho controverso, quais clientes dá para se conversar, porque a gente também já tentou fazer isso com alguns outros clientes, não funcionou, tivemos que voltar para o caminho deles, que não era o ideal, mas a gente tenta fazer sempre da melhor forma possível o ideal. Daí volta para a questão de que a gente é chato, a gente bate o pé, o cliente fica bravo, daqui a pouco está de bem, mas é sempre por um bem maior, porque o nosso objetivo é ter um bom trabalho, né? É ter um bom resultado final. Só voltando, às vezes tu tem uma boa ideia, mas tu não consegue vender para o cliente, né? Não consegue argumentar, não consegue defender as ideias. Então todo esse tempo que a gente teve, a gente aprendeu bastante coisa, assim, e conseguiu desenvolver essa coisa de mostrar o que a gente fez, né? Então aqui no telão tem uma frase que é um apanhado geral assim, sobre o que seria identidade visual, que ela é um conjunto de vários elementos que a gente falou, como cor, tipografia, movimento, e sempre pensar que a identidade visual ela vai estar mexendo com a emoção dos clientes através das experiências que eles já tiveram. E essas emoções, essas experiências a gente sabe onde buscar por causa da nossa pesquisa de dados que foi feita previamente. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Lucas e a Fabiane. A gente vai ter um tempinho ainda aqui para fazer algumas questões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para eles, pode levantar a mão, a gente leva o microfone até aí. Enquanto vocês pensam se vão fazer pergunta, eu quero dar um depoimento aqui. Como professor da disciplina que trabalha com projeto de identidade visual, eu confesso que eu fiquei bastante emocionado de ver vocês trazerem isso aqui. Acredito que a Patrícia, como professora de estudo da cor também, acho que todos nós, professores aqui, ficamos. Eu estou
Estou dizendo que especialmente eu fico bastante emocionado de ver a forma como vocês estão trabalhando e levando adiante aquilo que a gente, indo além do que a gente está propondo aqui. A gente já está começando a trabalhar com mindmap também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que é? Qual foi a metodologia que eles usaram? A gente se baseou, então, a partir da metodologia de Projeto 1, que foi que a gente aprendeu e começou a, na prática, desenvolver ela. E a gente começou a acrescentar algumas ferramentas e algumas outras formas de trabalhar aquilo lá para deixar mais prática a metodologia, para que a gente conseguisse reduzir esses 6 meses em, às vezes, 1 semana, quando necessário. Mais alguém? Lucas, tu vai apertar para o Lucas? Oi, boa noite. Vocês hoje, mesmo sendo uma dupla, a gente sabe que equipes enxutas, às vezes, trabalham tão bem quanto grandes equipes. Né? Então, vocês operam realmente como uma empresa já, tem toda uma estrutura de processos, procedimento de uma empresa. Como vocês lidam com a organização disso? Até porque eu acredito, não sei se vocês têm um espaço físico hoje, mas dessa troca, dessa interação de vocês também para o lado da organização, seja com o método Canva, seja botando um quadro ali, como vocês conseguem fazer esse gerenciamento e essa organização interna dos projetos de vocês também frente aos clientes? É legal assim, saber. Tá, nós não temos um espaço físico, estamos agora em busca, acredito que no início do ano que vem a gente já esteja com uma sala comercial. Nós trabalhamos home office, nos reunimos uma vez por semana, sagradamente, assim, até para fazer os vídeos. E eu sou desorganizado, a Fábio é organizada, a Fábio que me puxa a orelha, eu só trabalho. E a gente tem trabalhado muito com ferramentas de gerenciamento online, listas de tarefas online, onde a gente pode agrupar o cliente, os projetos a serem feitos, a gente vai comentando ali até para ficar registrado para a gente, porque a gente sabe que na nossa área, muitas vezes tu vai fazer o trabalho e daí tu está aguardando a aprovação do cliente, enquanto isso tu está aguardando a aprovação de mais 10 clientes, e no meio disso tu se perde. Então a gente tem essa lista que está tudo comentado ali, ó, foi enviado para o cliente dia tal, foi recebido retorno no dia tal, e assim a gente vai indo. O Canvas a gente usa mais que às vezes que a gente utilizou ele, foi para desenvolvimento de novas ideias de aplicativo, daí juntamente com o cliente, que daí depois, posteriormente, vira a organização do projeto em si. Mais uma pergunta? Parece que eles combinaram a próxima pergunta. Boa noite. A minha pergunta é, qual é a dica principal assim, que vocês dão para quem quer começar a trabalhar com identidade visual e como é que funciona assim com os primeiros clientes, assim, como é que vocês chegam neles, o que vocês o início? Tá. Obrigada. Vou falar primeiro dos clientes, então. A gente tem uma falha, digamos assim, da nossa empresa, que é realmente essa questão de ir atrás dos clientes, de fazer esse comercial, porque não é nosso perfil, a gente está trabalhando isso. Os nossos primeiros clientes foram clientes que a gente já tinha trabalhado dentro de alguma empresa ou que já tinha feito algum freela por indicação, e a gente acabou trazendo eles, acabaram se tornando nossos clientes e acabaram indicando para outros clientes. A gente está hoje em dia numa rede bem conecta, assim, que é de indicações. E daí, com o lançamento dos vídeos que a gente foi publicado na página Web Design que tem no Facebook, de lá surgiram 2 clientes que nunca tinham ouvido falar na gente, né? Então, a gente está indo via internet atrás de clientes. Dica para começar, não tenha medo. A gente começou numa conversa, assim, a gente sempre queria, mas tinha medo. Daí um dia a gente resolveu largar o medo de lado e começar. Claro que a gente não largou tudo e começou a fazer, a gente começou a conciliar, porque a gente tinha horários flexíveis dentro das empresas que a gente trabalhava, então a gente começou a conciliar o emprego de carteira com o emprego da empresa que a gente estava iniciando. Só que, claro, antes disso tudo começar, a gente teve que fazer toda a burocracia, porque a gente sabia que iam surgir clientes que iam precisar de notas, e como a gente estava começando, eram trabalhos que a gente não podia perder. Acho que é isso.
Bom, eu quero então agradecer a presença do Lucas e da Fabiane, convido vocês para ficarem com a gente até o final da noite hoje. Obrigado. Obrigado, pessoal.